Damos então aqui início ao comentário com assinatura desta sexta-feira com Bruno de Carvalho, com muitos temas da responsabilidade do autor, como todos os comentários com assinatura na Rádio Estádio, de segunda a sexta-feira, às 9h30 e às 12h30. O primeiro tema vai versar sobre o Conselho de Arbitragem, sob suspeita. Uma peça da TVI, no Jornal da Noite, a TVI lançou, obviamente, também algumas suspeitas sobre o Conselho de Arbitragem, e vai ser esse o tema. Bruno, agora sim, penso que em melhores condições. Vamos então, sem demoras, precisamente porque os temas são muitos, para este primeiro tema relacionado com as suspeições à volta do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Bem, sobre o Conselho de Arbitragem, a mim custa-me as pessoas se lembrarem das primeiras coisas que fiz quando cheguei ao futebol. Foi uma série de propostas para a modernização e a credibilização do futebol português. E uma parte tinha a ver com a arbitragem. E uma das coisas, e esse documento foi público, não só o Sporting o publicou quase na íntegra, como foi público, porque fez a apresentação dessa documentação na Federação, na Liga, no Governo, na UEFA, na FIFA, nos grupos parlamentares, na Assembleia da República, e uma das partes tinha a ver com a arbitragem. E quer nessa proposta, quer nas longas conversas que fui tendo com Fontanelas Gomes, uma das coisas que sempre disse que eram extremamente importantes para esta modernização, para esta credibilização, tinha a ver com a classificação dos árbitros. Era absolutamente fundamental que os critérios fossem públicos, fossem conhecidos, não só dos árbitros, mas também dos restantes agentes e de toda a população, porque é sempre um assunto que gera temas de conversas acaloradas todas as semanas, a arbitragem, as classificações, e tenho pena de estarmos neste momento ainda com estes assuntos. E tenho pena que depois de tantas conversas com Fontanelas Gomes e de ter tido a anuência de 99% das propostas, o 1% foi o facto do sorteio, apesar de Fontanelas Gomes me ter confidenciado que percebia a argumentação, aceitava a argumentação do sorteio, mas que apenas não podia defender uma coisa que era ao contrário do que ele dizia nos últimos 20 anos, foi assim a argumentação. A mim custa-me verificar que depois dessas conversas todas não ficou percebido, e depois de terem sido plasmados no próprio programa da Federação, na parte da arbitragem, não foi percebido a importância destes critérios serem conhecidos do público em geral e dos árbitros em particular. E tivemos todos acesso a uma notícia que versa que o Conselho de Arbitragem está sob suspeita de decisão das notas dos árbitros, que começa com a TVI, num acesso a uma a ata número 17 de 18 de julho de 2017, em que o Conselho de Arbitragem da Federação faz referência ao fim do processo de classificação dos árbitros e assistentes. O que é que isto está a originar? Uma série de processos, de recursos de árbitros despromovidos em tribunal. Nesses processos, alguns dirigentes da classe, garantiram que as classificações continuam com critérios bem definidos. Isto foi dito no Conselho de Justiça, e neste momento, percebendo-se o que estava escrito nessa ata, há a possibilidade, de facto, esses dirigentes correrem o risco de responder perante a Justiça por falso testemunho. Existe um processo já colocado por um árbitro e apoiado por mais 30, que está a ser investigado no Diabo do Porto, e o Conselho de Arbitragem defende-se dizendo que na época 17-18, os próprios árbitros solicitaram que as avaliações quantitativas de cada jornada não lhes fossem facultados, e que teriam todos assinados uma declaração nesse sentido, pelo que passariam apenas a ter acesso à avaliação qualitativa. A única coisa que eu digo é,
Tenho pena que Fontanelas Gomes, a este momento, ainda não tenha percebido a importância que é da total transparência em todos os processos que envolve a arbitragem e mesmo que tivesse sido solicitado ao Conselho de Arbitragem esta situação de os árbitros não saberem, mesmo pelos próprios árbitros, as suas avaliações quantitativas, a coisa que eu digo é que o Conselho de Arbitragem devia ter imediatamente dito que não e que continuaria a fazer a avaliação, os critérios seriam conhecidos de todos e que não faria apenas a avaliação qualitativa. Como sempre se disse, não só no mundo do desporto, mas no mundo em geral, nós não podemos apenas ser sérios. Temos que parecer, temos que ser, parecer. E isto significa uma total transparência em todos aqueles que são os fluxos que nós originamos numa coisa tão importante e que mexe com o sentimento de milhões e milhões de pessoas por todo o mundo. E não podemos, numa situação em que sabemos que é a terceira equipa que está num terreno de jogo, sabemos a importância e a relevância que tem dentro de um jogo, mesmo para o próprio decorrer do jogo. Não podemos ter processos que decidem quem sobe e quem desce de escalão, que decide quem se torna internacional ou não. Isto é, processos que são absolutamente fundamentais para a vida profissional de um árbitro, não podem ser processos conhecidos apenas por 2 ou 3 pessoas, se é que os existem, o Conselho de Arbitragem diz que sim, mas tem que ser um processo, como eu sempre disse, a bem da credibilização do futebol português, conhecido por todos e, claro que em particular, pelos próprios profissionais. Pelos vistos, neste momento são 31 árbitros, parece-me que é muita gente a reclamar e parece-me que não é, de facto, a estratégia mais inteligente não ser-se claro, objetivo e concreto e transparente num processo que tanto mexe com a opinião dos amantes do futebol e que gostavam de não ver sistematicamente os órgãos a ser alvos de suspeita e um órgão tão importante como todos nós sabemos como é o Conselho de Arbitragem. Bruno, deixa-me aproveitar para lhe fazer uma pergunta antes de irmos para o próximo tema. Como já referimos, temos muito para falar hoje, mas baseado nisto, precisamente por ser um tema tão importante, nós na Rádio Estádio temos falado muito deste assunto, destas suspeitas, muitas declarações de ex-árbitros também aqui na nossa antena sobre este assunto, e todos eles têm sido unânimes, pelo menos os que temos ouvido, baseado depois do que disse a TVI, mas que também aqui na Rádio Estádio já havíamos avançado através do nosso comentador de arbitragem, Jorge Ferreira, perguntar-lhe se, na sua opinião, com tudo isto, este Conselho de Arbitragem tem condições para continuar ou então se tem condições para ser o mesmo Conselho de Arbitragem a partir de maio, quando existirem eleições. Lá está. Era nisso que eu, em brincadeira, disse logo no início. Este é um mundo fértil e realmente é pouco tempo. Eu fico espantado, ou não, com estas situações, porque foram, de facto, várias horas a falar com Fontanelas Gomes. E aquilo que mais me choca, ou não me choca nada, a certa altura não me chocou nada, é como as pessoas são uma coisa e quando chegam ao local as coisas acabam por se ir transformando. Várias vezes eu disse a Fontanelas Gomes se ele tinha a noção clara do que era ser presidente do Conselho de Arbitragem. Se tinha a noção das pressões, se tinha a noção da importância, da relevância, e ele disse-me que sim. Sinceramente, eu olho para isto e eu denunciei várias vezes. Quando há umas eleições para a Federação, poucas pessoas, quando vão falar com os clubes, dizem, não, está a ver, a pessoa para o Conselho de Justiça é esta, a pessoa para o Conselho de não sei o quê, o Presidente é este. A conversa é sempre quem é que vai ficar à frente dos árbitros. Eu disse isto várias vezes. A conversa é sempre, e tentam levar as pessoas a apoiar ou não, mediante
aquilo que elas pensam que será a pessoa ideal para o Conselho de Arbitragem. Esta é uma realidade do futebol e que em pleno século XXI ainda não alterou. E por isso, aquilo que eu digo é isto. Os erros continuam a ser tantos. Esta vontade de querer agradar a gregos e a troianos é tão grande. Esta necessidade que as pessoas têm quando chegam às instituições do futebol, esta necessidade que as pessoas têm, e não é só Fontanelas Gomes, mas têm de sobreviver, não é viver e fazer aquilo que acreditam, porque isso pode ter maus resultados. É sobreviver, é um jogo de equilíbrios, de pressões. Sinceramente, se Fontanelas Gomes deve continuar ou não deve continuar ou deixa de continuar, a única coisa que quero deixar aqui expresso é que tudo aquilo que nós falamos sobre, especificamente, as classificações, acabou por não ser feito por Fontanelas Gomes. Ele acabou por não perceber a importância de ter um sistema transparente, conhecido, e isso assusta-me. E o seu jogo de sobrevivência assusta-me, porque quando nós vamos fazer alguma coisa, nós temos que fazer aquilo que acreditamos e temos que implementar aquilo que acreditamos e temos que lutar por aquilo que acreditamos. Quando entramos num registro de sobrevivência, não é bom, porque ao querermos agradar a todos, podemos não agradar a nenhum. Posso estar enganado e se calhar ele está a agradar quem realmente interessa. Não sei. Não faço a mínima ideia. Sei que se ainda estivesse no mundo do futebol, isto seria, aliás, disse-lhe várias vezes, seria uma conversa que eu teria com ele e que mostraria toda aquela que era a minha desilusão perante o que falámos e perante a realidade. Se tem condições para continuar ou não, são as pessoas que neste momento estão no futebol. Eu, sinceramente, preferia que as pessoas que tomam lugares de preponderância no futebol fossem pessoas que tivessem as suas ideias, as pusessem claramente a todos e depois lutassem para realmente modernizar e credibilizar cada vez mais o futebol e não entrassem numa lógica de sobrevivência. Claramente que as pessoas optam por entrar por uma luta pela sobrevivência em vez de fazerem efetivamente aquilo que devia ser feito a bem, mais uma vez, da modernização e da credibilização do futebol português. Bruno, vamos então avançar e vamos falar do futebol português esta semana na Europa. Proponho que comecemos pela Champions, em que o Benfica disse adeus à Liga dos Campeões depois de uma fase de grupos sofrível. Aliás, em 10 anos o Benfica 7 vezes não ultrapassa a fase de grupos, não obstante o discurso de Luís Filipe Vieira, que queria ser grande na Liga dos Campeões e afirmar o Benfica na Liga dos Campeões. Resta ao Benfica agora lutar pela Liga Europa na última jornada, mas até disso pode ficar fora. Veja, eu mais uma vez vou utilizar aquilo que disse várias vezes. Eu acho claramente que a nível europeu os clubes portugueses devem pensar na possibilidade de conquista da Liga Europa. É algo que eu creio que está ao alcance das equipas portuguesas. Não é fácil, não, mas eu acho que está ao alcance. E tentei passar essa mensagem várias vezes, quer internamente, quer externamente. Olharmos para aquilo que é a realidade do futebol português, aquilo que é a realidade factual da capacidade de retenção de talento das equipas portuguesas, que é pouco. A capacidade financeira das equipas portuguesas, que é pouco. O facto das equipas portuguesas, e eu disse isto várias vezes, terem que ser equipas que cada vez apostam mais na formação, com tudo o que tem de bom, com tudo o que tem de menos bom. Cada vez mais olhar-se para os modelos competitivos, disse várias vezes, e tentar ver como é que esses modelos competitivos da UEFA se podem cada vez mais adaptar a uma realidade de um futebol que o gap entre as grandes equipas, e estamos a falar grandes a nível financeiro,
e as restantes equipas é cada vez maior, aquilo que se deve fazer é realmente, a nível europeu, tentar-se fazer o melhor possível a nível de Liga dos Campeões, mas a nível de objetivo, conquista, eu penso que é muito mais realista para qualquer equipa portuguesa, não é para uma questão do Benfica em si, para qualquer equipa portuguesa é muito mais realista olhar-se para a Liga Europa. O que é que acontece esta semana? O Benfica tem o jogo dominado e a verdade é que nos últimos 6 minutos permite ao Leipzig empatar 2-2. Com isto fica de fora da Champions. Já li em alguns lados que o Benfica ainda teria hipótese, não tem. Como discutíamos há bocado, se acontecer ficarem todos com 3 equipas com 7 pontos, que poderia acontecer, percebe-se claramente que devido às regras é um campeonato a 3 só com jogos entre essas 3 equipas, que seria o Zenit, o Lyon e o Benfica, e o Zenit ficaria com 7 pontos, o Benfica com 6 e o Lyon com 4. Portanto, não há hipótese nenhuma. Para aquelas pessoas que foram mal informadas, não há hipótese nenhuma. Depois, o Benfica ainda tem a hipótese de cair na Liga Europa. Para isso, das duas uma, ou o Leipzig ganha, e aí basta ao Benfica ganhar, por qualquer resultado, ou se o Leipzig não ganha, o Benfica tem que vencer por 2-0 ou por um diferencial superior a 3 golos. Uma carreira muito para aquilo que eram os objetivos ditos por Luís Filipe Vieira, são carreiras na Liga dos Campeões, como o Rémulo disse, e bem, muito abaixo do que seriam as expectativas do clube, e aquilo que seria desejável para Portugal, para a sua própria classificação. Neste momento, acho que o Benfica, mais do que passar mensagens pela comunicação social que já está a sonhar em ganhar uma Liga Europa, eu acho que o Benfica devia parar um bocadinho e concentrar-se em chegar à Liga Europa. Vamos ver o que é que acontece. Para Portugal, sem dúvida nenhuma, que seria bom que mais uma equipa portuguesa continuasse nas competições europeias. Bruno, em relação aos restantes jogos da semana, nomeadamente de ontem, acaba por ser um dia sem derrotas, 2 empates e 2 vitórias, sendo que 2 equipas já qualificadas para a próxima fase. O Futebol Clube do Porto em boa posição de seguir em frente também, e o Vitória, que não segue em frente, é verdade, mas que fez uma fase de grupos a nível de qualidade exibicional de alto nível. Eu não tenho dúvida nenhuma que na Liga Europa nós temos um Vitória que acaba por empatar 1-1 com o Standard Liège, o Vitória que fez enormes exibições, lembrámos do jogo que fizeram contra o Arsenal, acaba por estar no último lugar com 2 pontos, mas eu acho que sai de cabeça erguida. Nós temos um grupo que é um grupo difícil, um grupo que contém o Arsenal, contém o Eintracht Frankfurt, que este ano se reforçou fortemente e que está a demonstrar resultados para isso. Temos o Standard Liège e o Vitória, sem dúvida nenhuma, sai de cabeça erguida, vai fazer o seu último jogo na Alemanha contra o Eintracht. Tenho pena, mostrou muita qualidade. Acho que teria sido bom poderem passar, mas realmente sai de cabeça erguida. Temos o Braga que faz um jogo de raça, esteve a perder 3-1 e acaba por empatar 3-3. São jogos à medida do Sapinto. Mostra claramente o caráter que esta equipa tem, e que também tem um dedo do Sapinto. É a única equipa portuguesa neste momento que ainda não perdeu, tem 3 vitórias, 2 empates, está em primeiro lugar, já passou, e por isso temos que dar os parabéns ao Braga, porque realmente tem feito uma fase de grupos muito, muito boa, e aquilo que todos nós esperamos é que vá ganhar ao Bratislava na quinta-feira, dia 12, e selo com chave de ouro esta sua participação na fase de grupos, que foi excelente
como eu disse, até agora a única equipa que não sofreu qualquer derrota. O Porto, neste jogo, a nota é para a recuperação de um goleador, Aboubakar, faz 2 golos, faz a reviravolta, ganham 2-1. É um grupo que está todo ele muito repartido. Rangers com 8 pontos, Porto com 7 em segundo lugar, Young Boys em terceiro com os mesmos pontos do Porto. O Porto joga em casa com o Feyenoord neste momento é o último classificado. Tem tudo nas mãos para ser mais uma equipa a passar aos 16avos. Espero que assim o aconteça. Acho que o Porto tem equipa mais do que suficiente para passar esta fase de grupos, é aquilo que todos nós esperamos. O Sporting acaba por se vingar da única derrota que tinha, faz um resultado esmagador, 4-0. Tem que fazer referência ao Max. O Max é, em termos de pessoa, um miúdo absolutamente espetacular, merece todas as oportunidades, é um fabuloso guarda-redes, demonstrou claramente neste jogo. Ainda tem muito para crescer, o que diz do potencial e da qualidade do próprio jogador. Claro que não podíamos deixar de falar da importância que Bruno Fernandes tem. Bruno Fernandes que neste momento já vai com uma intervenção em mais de 100 golos. Luís Filipe que acaba por fazer a marcação do primeiro golo. Mathieu com 36 anos demonstra claramente que é um enorme jogador e que é uma mais-valia para o plantel. E o Sporting está apurado dentro de um grupo, aliás o LASK também já está apurado, aqui já estão as decisões feitas. Era um grupo à medida do Sporting, o Sporting não deixou os seus créditos em mãos alheias, passou e esperemos agora que no último jogo consiga vencer também o LASK, independentemente de já ter a sua passagem garantida, mas gostaríamos todos que o Sporting passasse em primeiro lugar e na quinta-feira, dia 12, pudesse ter mais esta vitória. Por isso, neste momento, temos 2 equipas que já estão apuradas, o Porto com tudo na mão, vai jogar em casa, o Benfica a ter que fazer algumas contas, mas dentro daquilo que é previsível, se o Leipzig jogar aquilo que é o seu normal, com todas as possibilidades de passar, e um Vitória, como eu já disse, sai de cabeça erguida. Por isso, acho que na Europa, Portugal pode realmente este ano, em termos daquilo que são as fases de grupo e sobretudo na Liga Europa, colocar várias equipas a seguir, o que realmente é muito importante para o futebol português, é muito importante para as nossas equipas e vem confirmar aquilo que eu digo há anos, que em termos europeus, aquilo que as equipas portuguesas podem, e demonstram-no, é fazer as suas ambições para já no que é a Liga Europa e a sua possibilidade de conquista. Bruno, vamos passar para outro tema. No seu comentário com assinatura, lembrar que o podem contactar através de brunodecarvalho@radioestadio.pt, que podem ouvir depois também em podcast, na nossa página no YouTube, na nossa página também radioestadio.pt, 89.0 no Grande Porto, 96.2 na Grande Lisboa. Este tema, Bruno, como eu dizia, suscitou muitos comentários entre a comunidade de sportinguistas, incluindo, recebemos vários e-mails a pedir o seu comentário para o que foram as declarações de Carlos Padrão, antigo guarda-redes, amigo próximo de Jorge Jesus, quando falou nomeadamente de Kaiser e de Frederico Varandas. Veja, eu tenho aqui que dizer, eu tive se não me engano, tive com o Carlos Padrão 1 ou 2 vezes, creio que na Sporting TV, não o conheço pessoalmente, não o conheço bem, mas realmente os seus comentários têm-me surpreendido pela positiva, porque neste momento as pessoas que dizem a verdade, as pessoas que falam sobre estes assuntos de forma desassombrada, são pessoas que merecem toda a minha consideração e estima. E é importante para quem não ouviu perceber que Carlos Padrão
afirmou que teve uma longa conversa em janeiro de 2017 com o Jorge Jesus, pessoa de quem ele é um dos grandes amigos, como o Rémulo disse, e que o alertou para tudo o que estava a acontecer no balneário e que uma pessoa que Jorge Jesus confiava bastante, Frederico Varandas, seria um lobo vestido com pele de cordeiro. E teve a discutir toda a estratégia que Frederico Varandas tinha dentro do balneário para atingir aquilo que acabou por suceder. É importante que cada vez mais pessoas não tenham medo de ser vozes dissonantes, mas pelo menos portadores da verdade. Seria importante todos termos acesso àquilo, e pelo próprio Carlos Padrão, aquilo que foi a conversa. Portanto, qual é que era essa estratégia, sabermos qual é que era essa estratégia de Frederico Varandas, que ele alerta, que diz que Jorge Jesus, depois, passado um ano, lhe diz que sim senhor, ele tinha toda a razão, mas era importante, porque há tanta coisa nebulosa nesta temporada do Sporting, o ano 2017, o ano 2018, que era importante percebermos um bocadinho do que era a visão. Eu percebo perfeitamente qual é que era a visão de Carlos Padrão. Eu percebo perfeitamente, perante aquilo que aconteceu e a ascensão de Frederico Varandas a presidente, percebo claramente o que é que Carlos Padrão está a dizer. Mas seria muito interessante, visto que pouca gente diz a verdade, pouca gente tem a vontade e tem a coragem de dizer a verdade, seria interessante percebermos, nas palavras de Carlos Padrão, qual é que seria essa estratégia. Continuo a dizer, muito importante, até porque isto termina tudo com os jogadores a colocarem-se contra o presidente e uma das pessoas que mais convívio tinha com os jogadores a ascender para presidente do Sporting Clube de Portugal. Era extremamente interessante. E depois dá outra novidade que eu penso que é muito interessante, que era que quando Luís Filipe Vieira disse que viu a luz, se estava a referir à apresentação de Jorge Jesus no Benfica. Portanto, como nós sabemos, o Jorge Jesus sai do Sporting, vai para o Al Hilal, e o que Carlos Padrão vem dizer é que estava tudo combinado com o Benfica para ele regressar da Arábia Saudita via Madrid e ser apresentado de surpresa no estádio da Luz. Mais uma vez, para aquele período conturbado que o Sporting viveu, um período tão nebuloso que o Sporting viveu, é interessante percebermos que quem viveu este assunto de perto sabe perfeitamente que houve uma estratégia por parte de Frederico Varandas que acaba, uma estratégia ao nível daquilo que era o balneário e de toda a reação do balneário perante a sua direção, sem dúvida nenhuma, e que, afinal, Jorge Jesus, logo após a sua experiência curta na Arábia Saudita, estava programado a aparecer no Benfica como treinador. Acho que isto foram informações muito importantes para vários assuntos, não só para a cultura geral, não só para conhecimentos das pessoas, mas também para poder trazer, e aqui digo eu, alguma luz àquilo que aconteceu no próprio Sporting e o que é que afinal foram as ramificações do que aconteceu no Sporting. Acho que Carlos Padrão está de parabéns, é um homem de coragem, é um homem íntegro, é um homem honesto e, não o conhecendo profundamente, só o tendo visto uma ou duas vezes, mandar-lhe um forte abraço e dizer que neste momento é uma das minhas referências enquanto comentador, enquanto pessoa
de coragem, de frontalidade e de factualidade. Foram muito importantes estas duas informações que Carlos Padrão deu, e eu aconselho todas as pessoas que puderem a ver estas declarações e, sobretudo, a perderem 5 minutos a pensar nelas e a pensar em tudo o que aconteceu no Sporting. Bruno, vamos agora falar de Otávio Machado, no seu comentário com assinatura de hoje. Otávio Machado e os monstros de Otávio Machado, como quer catalogar esta parte do seu comentário? Não, muito rápido. Otávio Machado, numa cena ternurenta na televisão, acabou por puxar aquilo que Jorge Jesus tinha acabado de conquistar e dizer qualquer coisa como era isto que queríamos fazer no Sporting, mas que depois veio um monstro. Pronto. Houve tanta gente a fazer-me esta pressão que eu vou dar a minha opinião. Ele talvez esteja a referir ao monstro que todas as manhãs infernizava aos ouvidos do Jorge Jesus e fazia com que Jorge Jesus, em vez de se preocupar com os treinos ou com o clube, perdesse o seu dia a pensar em teorias de conspiração que esse monstro lhe passava todas as manhãs. Talvez fosse este monstro. Ou então, talvez esteja a referir ao monstro que foi afastado do Sporting e que Jorge Jesus não fez questão nenhuma que voltasse. Ou então, pode estar a falar no monstro que permitiu o reencontro de Jorge Jesus com Luís Filipe Vieira, para depois de vários encontros e conversas terem chegado a um acordo que ninguém sabe qual foi. E com esse acordo, aquela coisa espantosa e milagrosa foi o Benfica ter desistido da indenização que queria receber de Jorge Jesus. Portanto, eu creio que Otávio se enganou, pois acho que não foi um monstro que se intrometeu no caminho, mas sim vários monstros. Eu não sei dizer todos os monstros que foram, mas há um que eu tenho a certeza. Um deles era anão, de estrutura e de moral e bêbado. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Bruno, vamos então agora falar de uma semana para os treinadores portugueses que fica na memória, porque Jorge Jesus vence a Libertadores e o Brasileirão, e José Mourinho volta ao ativo e à Premier League, ao serviço do Tottenham. Bem, já aqui o tínhamos falado, há várias semanas que eu já tinha dito que Jorge Jesus ia ganhar as Libertadores e que ia ser campeão. O tal efeito que eu chamei o efeito Jorge Jesus na primeira época, e não há dúvida nenhuma que ele acaba por conquistar a Libertadores fazendo a melhor catarse que ele podia ter feito, que foi com golos aos 88 e aos 92 minutos. Portanto, não só consegue ganhar, como consegue ganhar com golos em momentos que acabam por o libertar de alguns fantasmas do passado. Dia seguinte, portanto, as pessoas ainda a comemorarem e, devido à derrota do Palmeiras com o Grêmio, sagram-se campeões. Jorge Jesus, não satisfeito, ganha 4-1 ao Ceará e quebra o recorde de pontos do campeonato em termos do Flamengo. Por isso, dar os parabéns a Jorge Jesus e dizer que há semanas atrás que já tínhamos falado sobre Jorge Jesus, já tínhamos falado sobre quais seriam as conquistas que ele ia inequivocamente ter este ano. Está tudo confirmado. Infelizmente, a última nota sobre Jorge Jesus acabou-se por confirmar aquilo que eu também disse aqui várias vezes no programa, que esperava que ele tivesse a capacidade. E a capacidade tinha a ver com a sua humildade. Bem percebo que as pessoas digam que cada um de nós tem o seu feitio. Não posso deixar de nota esta necessidade que Jorge Jesus tem, que não lhe fica bem, de puxar a ele tudo. Portanto, o clube já é um clube que não está habituado a ganhar, o clube já é um clube que não percebe nada de merchandising, de marketing, de comercial, o clube não percebe nada, não fica bem. Um treinador tem que ter várias características.
Uma das características tem que ser o saber jogar em equipa. Não fica bem a Jorge Jesus relegar o Flamengo e as pessoas que estão no Flamengo a um plano de inferioridade e com isso acaba por abafar tudo aquilo que ele traz de bom ao próprio clube. Não fica bem, alertei aqui várias vezes e infelizmente, pelos vistos, conhece demasiado bem as pessoas e as situações e aquilo que eu pedi para não acontecer, porque previa que pudesse acontecer, está a acontecer. Os parabéns são a Jorge Jesus, mas os parabéns também são ao Presidente e à estrutura do Flamengo, que tiveram a coragem de apostar em Jorge Jesus, que acreditaram no projeto de Jorge Jesus e que por isso devem perceber muito mais do que aquilo que Jorge Jesus neste momento diz, porque foram eles que tiveram a coragem e que tiveram a vontade de ir buscar Jorge Jesus. Portanto, uma nota, muito pouco se tem falado disso, uma nota de parabéns àquele Presidente, àquela estrutura diretiva, pelo sucesso que tiveram numa aposta que foi ganha ao levarem Jorge Jesus para o Flamengo e conquistarem o que conquistaram. Sobre Mourinho, pessoalmente, eu comentei noutro programa a possibilidade de Mourinho ir para o Dortmund. Tenho pena, pessoalmente, tenho muita pena que não se pudesse ter concretizado. Nem sei se foi uma hipótese, falou-se nisso, nem sei se foi uma hipótese. Eu gostava de ver Mourinho num clube como o Dortmund e gostava de ver o Mourinho na Liga Alemã. Acho que era um bom desafio para Mourinho e que Mourinho podia fazer as suas habilidades técnico-táticas num campeonato diferente, num campeonato que é muito exigente e que seria extremamente interessante. Mourinho optou por ir para o melhor campeonato do mundo, o inglês, também o percebo, para o Tottenham. A verdade é que consegue logo uma vitória importante no campeonato, 3-2 na casa do West Ham, consegue fazer uma reviravolta na Liga dos Campeões, com o Olympiacos, estava a perder 2-0, gol aos 6 e aos 19 minutos, e a verdade é que consegue o 2-1 na primeira parte, e depois com 3 golos sem resposta na segunda, acaba por ganhar 4-2 e verificou-se toda a alegria de Mourinho e toda a felicidade com que ele está por este regresso. Neste momento já passaram a fase de grupos da Champions, passa Bayern, passa Tottenham. Como português e como admirador, confesso que sou das qualidades de Mourinho, espero que Mourinho tenha sucesso e que consiga desfrutar deste seu desafio, desfrutar do futebol que ele tanto gosta, e vamos ver até onde ele consegue levar o Tottenham. Última nota, o Tottenham sempre foi um clube com uma preocupação muito grande com as suas contas. Era um clube que regularmente distribuía dividendos pelos seus acionistas. Esperemos que Mourinho consiga fazer esta conciliação de um clube estável e equilibrado financeiro e um clube que possa realmente atingir as suas ambições, porque quando se vai buscar Mourinho, claramente se está a dizer que se quer ganhar tudo. Bruno, vamos então para o que resta do nosso tempo. Temos cerca de 15 minutos até ao fim do comentário com a cintura de hoje. Fazer agora habitual resumo da semana de julgamento do processo do ataque à Academia de Alcochete. Eu vou ser muito rápido. Há aqui um assunto que tem a ver com patrocinadores e o jogo do Sporting. Vou ser muito rápido, até porque infelizmente entronca também em Alcochete. Só para dizer o seguinte: em primeiro lugar, dar os parabéns a esta equipa maravilhosa de judo do Sporting, que consegue ser bicampeão da Europa. Os parabéns ao Sporting, os parabéns a Pedro Soares e os parabéns a todos os atletas, e posso dar especificamente
na pessoa do campeoníssimo Jorge Fonseca, porque realmente tem demonstrado que vale a pena o Sporting continuar a ser um clube eclético, um clube que apoia as suas modalidades. E sobre isto eu só queria dizer o seguinte. Quando se dá a Alcochete o patrocinador principal do judo, que se chama Iguarivários, fez logo um comunicado e o seu presidente, Alexandre Cavalieri, até pediu desculpa por ter feito parte da comissão de honra da minha candidatura. Num comunicado que foi público, diziam que se iam desvincular do Sporting, uma vez que não existiam condições para continuar ligados a uma imagem de violência, escândalos e incongruências. Ora, todos nós pudemos verificar nesta última semana aquilo que tem sido apelidado pela comunicação social como o caso do Pernil, o caso Mário Lino. O que é o caso do Pernil e o caso Mário Lino? Estamos a falar de uma investigação e uma possibilidade de estarmos perante um crime de branqueamento de capitais e de fraude fiscal no valor, se não me engano, de cerca de 7 milhões, da empresa Iguarivário, onde Mário Lino, ex-ministro das Obras Públicas, se não me engano, de Sócrates, era o presidente não executivo do Conselho de Administração. Portanto, uma ligação logo da Iguarivários ao mundo da política e, neste caso, ao PS, através de Mário Lino, que até há muito pouco tempo foi presidente não executivo do Conselho de Administração, mas que teve mais pessoas, teve, por exemplo, na sua administração, Manuel Mendes Brandão. Estamos a falar de um amigo, Paulo Portas, e que foi o seu chefe de gabinete do Ministério da Justiça. Portanto, ligações ao CDS. Bem, desde que foi convidado Mário Lino para ser presidente desta empresa, a Iguarivários tornou-se numa empresa que ia muito em comitivas por todo o mundo com o setor político. É engraçado que esta empresa, com todas estas ligações políticas, ter sido a empresa que veio publicamente dizer que não podia estar junto do Sporting devido a esta imagem de violência, escândalos e incongruências. E o que é que aconteceu neste momento? No âmbito da Operação Nabidá, foram realizadas 10 buscas domiciliárias e não domiciliárias, sendo o principal alvo de investigação, pasme-se, o líder da Iguarivários, Alexandre Cavalieri. E pasme-se ainda mais que Alexandre Cavalieri foi detido. E foi detido por posse ilegal de uma pistola metralhadora. Ia ser para a caça, com certeza absoluta, porque todos sabemos que os amantes de caça gostam de pistolas metralhadoras. Dizem fontes próximas de Alexandre Cavalieri que, quando foi preso, quando foi detido, questionado por uma pessoa da sua família sobre como é que era ter lançado um livro sobre o seu percurso profissional que se chama A História do Sucesso, se encontrar detido. Diz essa fonte próxima que ele terá respondido que era chato. Bruno, vamos então agora para o tema que eu tinha referido há pouco e agora sim, com cerca de 10 minutos para falarmos do resumo da semana. Alcochete. Então, vamos ver muito rapidamente porque é importante. Ponto número 1 que eu quero falar. Volumes de processos trocados, dias trocados, autos de notícia que não se sabe quando é que foram assinados, um auto de libertação que coloca todos, que está no processo, coloca todos em liberdade e depois, passado 4 horas, portanto, estavam eles todos em liberdade suposta, portanto, estavam detidos ilegalmente, algo aconteceu e mantiveram-se presos. Como eu disse aqui, foi dito na fase de instrução pela advogada Sandra que tinha havido um telefonema das mais altas instâncias para se alterar a situação e não se deixar libertar ninguém e mantê-los presos. A verdade
o que é que se percebeu com tudo isto? É que dia 15, dia 16 e 17 foram uma confusão. Trocaram-se os volumes, trocaram-se os dias, libertaram-se as pessoas e deixaram-se as presas na mesma. Infelizmente, tudo isto pode originar um problema gravíssimo no processo e, infelizmente também, o coronel que assinou estas ordens de libertação, pasme-se, não se foi ainda ao tribunal, digo ainda porque há esperança que vá, e ir explicar como é que assinou, estamos a falar de um coronel, portanto, como é que esse coronel assinou a ordem de libertação de todas as pessoas e que ordem superior a um coronel é que houve para que, afinal, esses autos de libertação não terem dado efeito à libertação e à apresentação dos arguidos no dia a seguir ao Ministério Público, teria sido normal. Esse coronel ainda não foi para poder, de uma vez por todas, desvendar porque é que assinou o auto de libertação, porque é que tiveram 4 horas e o que é que 4 horas ilegalmente presos e o que é que realmente aconteceu. Portanto, 15, 16 e 17, um atropelo a tudo o que devia ser o processo, a investigação, um atropelo geral. 2, não havia nenhuma mensagem que me comprometesse. Por isso, eu tenho logo daqui uma dúvida e que vou querer tirar durante este julgamento, que é como é que apareci no processo. Foi só da cabeça do Ministério Público? Ou foi algum ou alguns jogadores, algum ou alguns funcionários ou colaboradores, algum ou alguns elementos da equipa técnica, quem deu origem, de facto, à minha inclusão? E isto para mim é muito importante porque, quando tudo isto terminar, eu não vou apenas fazer um processo, a não ser que perceba que isto foi só da cabeça do Ministério Público, porque se não foi só, eu não vou fazer só um processo ao Estado. Eu vou fazer também um processo a quem tiver originado a minha entrada à martelada neste processo. Portanto, vou estar muito atento ao tudo o que é dito, porque garantidamente que vou penalizar juridicamente, vou colocar em tribunal, não só o Estado, mas também chegar à conclusão que alguém, com as suas palavras, com os seus depoimentos, me colocou à martelada. Eu não consigo perceber ainda ao dia de hoje o que é que estou a fazer no processo. Não consigo perceber e fico triste de não conseguir perceber e de perceber que tudo foi um atropelo, como eu já disse aqui várias vezes. Terceiro, falar do local. Bem, no processo está uma foto a uma fivela. Vi essa foto pela primeira vez nesta semana. A minha pergunta sobre essa fivela. Viram as minhas perguntas? Viram impressões digitais? Não tenho resposta. Conseguiram aferir sem qualquer dúvida que aquela tinha sido usada para bater em alguém? Não consegui obter a resposta. Depois, pelos testemunhos, uns viram sangue, outros não viram sangue. Perguntas, fizeram o teste para saberem de quem era o sangue? Em princípio, sim. Vejo as pessoas muito esquivas a responder a esta resposta, a esta pergunta no tribunal. E já agora também parece que apareceu sangue num pedaço de sangue, diz num farol de um Porsche, de quem é que seria esse sangue. Bem, sobre o local também, o que é que se percebe? Ninguém viu nenhuma porta arrombada. Portanto, não havia portas arrombadas. Questão, daquela porta de vidro dupla que se vê no filme, que é conhecido de toda a gente, para se chegar ao balneário havia mais 2 portas de vidro com a ativação por cartão. Isto é, desde a rua que se vê até ao balneário havia 3 portas com acesso por cartão. A porta dupla de vidros e mais 2 portas. Portanto, eles tinham que passar por 3 portas com acesso por cartão. E a minha pergunta é: quem abriu as portas? Quem abriu as portas? A GNR, o que é que respondeu quanto a isto? Bem,
alguém chegou, partiu o botão de emergência, aqueles botões que toda a gente conhece, que diz partir só em caso de emergência, e a partir do momento em que se deu esse alarme, as portas abriram por questão de segurança e foi com isso que entraram. Mas, se foi isso, tenho algumas questões. Primeiro, de quem eram as impressões digitais nesse botão? Isto para determinar quem acionou e com isso abriu as portas. Para mim, importantíssimo. Não tenho resposta. Segundo, se esse botão foi acionado, a que horas foi acionado? E isso pode ser visto pelo registro que os bombeiros tiverem desse acionamento. Foi pedido o registro aos bombeiros? Não tenho resposta. E isto para determinar a hora e confirmar o guia temporal de tudo o sucedido. 3. A que horas chegaram os bombeiros à academia após essa ativação? Também é importante para percebermos o guia temporal do sucedido. Também não tenho resposta. Mas há mais outra questão que eu tenho, que é, se a teoria da GNR é que as portas foram abertas porque se partiu um botão de emergência, se o botão de emergência está depois de duas portas, isto é, o botão de emergência está depois das portas de vidro duplas e depois da primeira porta de segurança. Portanto, se foi por acionamento desse botão, as pessoas já têm que ter passado por duas portas. Volto a perguntar, a teoria da GNR não cola, porque o botão está colocado depois de duas portas de segurança, ainda havia mais uma. Quem é que abriu as duas primeiras portas? Porque elas só podiam ser abertas por dentro e nunca por fora. E visto que foram várias vezes perguntados e todos eles confirmaram, e bem, não viram nenhuma porta arrombada, é extremamente relevante. Depois vamos às imagens, que é às imagens e a um facto muito, muito, muito espantoso de tudo isto, porque foi confirmado por várias pessoas. Nas imagens que nós vemos logo após as entradas dos indivíduos com caras tapadas, naquelas portas duplas de vidro, vê-se Frederico Varandas. Ele até está à conversa com Manuel Fernandes, calmo, não há conversa. E o que é que acontece de espantoso neste processo? Portanto, há imagens que colocam Frederico Varandas lá, sem dúvida, factual. Mas foi dito pelos vários GNRs que não viram lá Varandas nenhum e que os jogadores se queixaram de falta de cuidados médicos. Portanto, eu pergunto, para onde foi o Frederico Varandas e como é que é possível o responsável médico se ausentar depois de algo que do que aconteceu? Não percebo para onde foi e não percebo como é que, sendo o responsável médico, se pode ausentar e não dar o apoio médico aos jogadores numa situação que foi classificada quase de calamidade. Não percebo. Câmaras de vigilância. Bem, a maior confusão que eu já ouvi na minha vida. O sistema estava avariado e que só ligaram depois quando souberam do ataque, mas que afinal havia câmaras que não estavam a funcionar, mas que afinal as câmaras foram ligadas, algumas porque outras não funcionavam, foram ligadas de propósito, mas afinal às 17h18 foram outra vez desligadas, mas afinal depois há mais um bocadinho de imagens, mas afinal... Bem, a maior confusão, para as pessoas perceberem, como é lógico, é assim que tem que ser feito. Foi pedido pela minha defesa que houvessem as imagens disponíveis de todo o dia. Era importante percebermos todos o que é que toda a gente que estava na academia fez durante o dia todo, fez quando receberam a informação, o que é que aconteceu depois, as reações. É assim que se faz uma investigação. Não. As imagens, afinal, estava tudo desligado e depois, afinal, foi ligado, mas depois foi desligado outra vez às 17h18, mas depois a GNR chegou e disseram que não lhes davam as imagens, que não tinham acesso às imagens. A GNR diz que ficou suspeita que poderiam estar a manipular ou não as imagens, então que imediatamente mandou também
não conhecia este facto, porque parece que as imagens também podiam ser acedidas pelo estádio de Alvalade. Para mim, uma novidade, sim senhora, tudo muito bem. Portanto, que mandaram imediatamente uns técnicos para o estádio de Alvalade e que só tiveram acesso às imagens às 5 da manhã. Portanto, quase 10 horas depois. Para além de tudo isto, que é estranho, eu pergunto, o que é que aconteceu nessas 10 horas? O que é que aconteceu, de facto? O que é que estiveram nessas 10 horas a fazer os técnicos da GNR? Não sei. Temos que concluir. Estiveram sempre juntos ao sistema de CCTV? Não sei. É garantido que não existiu nenhuma manipulação ou escolha de imagens que receberam? Ninguém sabe. Último, para terminar, a segurança do portão diz coisas absolutamente importantíssimas. Primeiro, que recebeu uma ordem de Ricardo Vaz para poder entrar o BMW do arguido Nuno Torres e que, mesmo assim, antes de deixar esse carro entrar, ligou para Ricardo Gonçalves, que lhe confirmou que sim senhora, Nuno Torres podia entrar para ir apanhar umas pessoas que estavam na zona da formação. Por último, também diz que Ricardo Gonçalves lhe disse que era para mandar para trás o carro da GNR. Portanto, acontece uma situação destas e aquilo que o responsável da segurança diz ao segurança que estava na porta era para mandar para trás o carro da GNR. Últimas notas, muito curtas. Primeiro, sobre Pedro Silveira e Diogo Amaral. Eu já falei sobre estas duas figuras neste programa. Um dos coordenadores, a ser perguntado porque é que não foi investigado Pedro Silveira, que era concorrente da lista da direção de Frederico Varandas, e Diogo Amaral, elemento da Comissão Nacional do PS e um dos elementos de maior apoio a Frederico Varandas, foi-lhe perguntado a um dos coordenadores porque é que eles não foram investigados. Respostas dos dois coordenadores. Um dos coordenadores diz assim: não houve drama absolutamente nenhum, só investigámos os que entraram na academia. Diz o segundo coordenador: não, isso foi uma decisão do Ministério Público. Última nota, que também vai entroncar nas decisões do Ministério Público. Portanto, chegamos à conclusão que um coordenador diz que eles não foram investigados. Muito rápido. Telefonemas de William Carvalho para o arguido Elton Camará foram descritos e apelidados de estranhos pela equipa da GNR, porque isto foi uma nota que eu finalmente percebi. Foram descritos como estranhos pela equipa da GNR que fez a análise dos telefones e foram colocados no apenso E35. Qual é que foi o drama? O Ministério Público decidiu não dar vários apensos à equipa que produziu o relatório final da investigação. Um dos apensos, creio que foram 11 apensos que não foram dados a essa equipa de relatório final da investigação. Um dos apensos era este E35. O que é que significa? Significa que a equipa que analisou os telemóveis, uma das provas fundamentais, dizem, de todo este processo, colocou lá que William Carvalho tinha ligado várias vezes para Elton Camará e apelidou de estranho. O Ministério Público guardou este apenso e não deu conhecimento deste e de outros apensos à equipa que produziu o relatório final da investigação. Pura decisão do Ministério Público. Portanto, cada vez mais percebe porque é que eu digo, e irei dizer até aos finais dos meus dias, que justiça e julgamento de Alcochete não combinam na mesma frase. E o Ministério Público está a ser cada vez mais colocado a nu qual foi a estratégia e a forma que, para eles, arranjaram para denegrir, linchar e quase executar um ser humano na praça pública. Fui eu, e cada vez mais percebe, foi propositado e por decisões do próprio Ministério da Justiça. Vamos ver o que é que vai dar as próximas semanas. Muito bem, Bruno, ficamos por aqui. Um abraço, até para a semana. Um abraço, muito obrigado. Foi o comentário com a assinatura de Bruno de Carvalho na Rádio Estádio.